Apesar de que o anime The Remonster tenha sido bem decepcionante na questão da adaptação, ainda assim algumas coisas se salvam, e uma dessas coisas é o romance harém da obra, sendo que Urou, o protagonista, merece o título de Rei do Harém também, já que teve um grande avanço nesse quesito. Urou tá longe de ser um daqueles protagonistas virgão que fica fazendo caras e bocas quando interage com as heroínas, e o fato dele ter reencarnado como um goblin, como um monstro, deixou ele com um ar mais frio e calmo pra esse tipo de situação também, sabe? Bem, obviamente esse vídeo terá spoilers, mas o foco será apenas na parte do romance. Dito isso, antes que eu me esqueça, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro, eu agradeço muito o seu apoio. Mas beleza, o romance da obra basicamente se dá início com a introdução de um grupo de mulheres humanas na história. Que, como já devem saber, o protagonista de Remonster é um Goblin. Ele reencarnou como um monstro nesse novo mundo de fantasia. Com isso, alguns Goblins de seu grupo capturaram e trouxeram algumas mulheres para fazerem você sabe o que, para literalmente usarem essas mulheres para se reproduzirem. No entanto, Urou tomou a responsabilidade de proteger e cuidar dessas heroínas para que nada de ruim acontecesse com elas, já que o protagonista, mesmo sendo um monstro, ainda preserva seus sentimentos e lembranças de seu mundo anterior. E eu falo tomou a responsabilidade porque Urou literalmente usou sua força bruta e suas habilidades para manter os demais Goblins longe dessas mulheres. Claro, o que contribuiu muito para essa proteção foi o fato do Urou ter uma habilidade de absorção de skills, de tudo que ele devorar literalmente, qualquer coisa. Graças a essa habilidade ele conseguiu evoluir mais facilmente durante o decorrer da história, em comparação com outros Goblins de seu grupo. Se é um Isekai ou um Tensei, não pode faltar um hackzinho, né? Isso é coisa básica. Mas beleza, o fato é que Urou conseguiu ganhar a confiança dessas humanas com o decorrer da obra, assim com elas também ajudando o grupo do protagonista com alguns afazeres, como por exemplo, a Emery é uma ferreira, a Alma e a Felícia são cozinheiras, a Spinel uma alquimista e a Ruiva, que é a Rubélia, é uma espadachim que aperfeiçoou seu estilo de combate ao longo da obra graças ao protagonista. O primeiro indício de romance na história de fato foi quando Urou fez os finalmentes com a Doriane, que no mangá foi no capítulo 15 e no anime, se não me falha a memória, foi no episódio 3. A Doriane é uma dríade que Urou encontrou por acaso na floresta enquanto procurava por uma presa. A questão é que a Doriane é descrita como uma criatura sedutora que encanta todos os homens, e utilizam eles como fonte de energia para a árvore onde elas vivem. No entanto, para não virar adubo de árvore, o nosso querido protagonista usou seu vigor natural, de sua evolução que era de ogro, mais sua habilidade de libido, para assim aproveitar o momento, se é que você me entende. Que lembrando, Urou não tinha nenhum relacionamento até este momento, mas quando o protagonista voltou para sua casa, para sua caverna, as heroínas principais começaram a ignorar Urou, dando a entender que elas estavam bravas com alguma coisa que ele tinha feito. Que vale ser mencionado também que uma dessas heroínas era uma Goblin que nasceu no mesmo grupo do protagonista. Eu não me refiro aqui somente às humanas, mas também a Mi, que era uma Goblin e foi evoluindo junto com o protagonista durante a história, ela estava desde o início aqui. A questão é que a Mi pegou um caminho diferente nas evoluções, mais especificamente, atualmente no mangá ela é uma vampira basicamente. Mas enfim, a partir do capítulo 16 do mangá e do episódio 3 do anime é que começa o avanço no romance, já que essa interação entre Urou e a Doriane causou esse sentimento de ciúmes entre as heroínas, sabe? Digamos que o protagonista esqueceu de curar os chupões no pescoço. Graças a Urou sempre ter tratado bem as humanas e protegido elas, além de ter sido um líder para mim desde que nasceram, essas 6 heroínas criaram um sentimento amoroso pelo protagonista, ainda nesses primeiros capítulos, que foi obviamente retribuído a elas, né, obviamente. Sendo que essas são as primeiras confirmadas no harém, e para caso alguém tenha dúvidas ainda, nesse mesmo episódio 3 do anime, no capítulo 16 do mangá, já rola a e Urou pega geral, é simples assim. Eu só tenho pena das humanas que tiveram que aguentar a forma de ogro do Urou, mas é melhor eu nem entrar em detalhes quanto a isso. Vamos seguir em frente.
E se você acha que o protagonista parou apenas nessas 6, você tá muito enganado. Na verdade, tem mais 2 que são esposas do Rou, que se tornaram esposas dele durante o decorrer da obra, e eu me refiro a Doriane e a Therese. A Doriane, assim como eu já mencionei, foi a primeira com quem o protagonista se relacionou, foi quem desvirginou ele. E apesar da Doriane não ser uma heroína que se destaca muito na obra, que tem muito foco, ela também se junta ao grupo do protagonista e é considerada uma das mulheres do Rou. Já a Therese West foi introduzida no capítulo 28 do mangá, e no anime foi no episódio 6, se não me falha a memória. Pra você ver que o anime deu uma bela rushada no material. E eu falo no material original, que é a novel e não o mangá, e eu tô me referindo nesse vídeo sobre o mangá, né, mas não a novel. Eu sei que tá meio confuso isso, mas esse vídeo é sobre o anime e o mangá. Tem o fato dos acontecimentos serem bem resumidos pra ficar algo dinâmico no anime, mas ainda assim muita coisa foi cortada na adaptação. Não diria que é coisa muito importante, mas mesmo assim, né? Mas bem, anteriormente a Therese servia a princesa do reino de Sternbild, que eu acho que assim se pronuncia, mas beleza, como uma cavaleira já renomada. Em resumo, essa heroína estava participando de uma guerra entre os humanos e os elfos, mas Rou acabou se juntando com os elfos e oferecendo seus serviços de proteção a eles, em troca de alguns benefícios. Com isso, levou ao confronto entre o protagonista e a Therese, com a condição de que se Rou ganhasse o duelo, a Therese ficaria sob o comando do protagonista. E obviamente foi isso que aconteceu, né? Apesar dela ser uma excelente cavaleira, ela era excelente para os parâmetros de um humano, e não de um ogro, né, que tinha absorvido várias habilidades anteriormente. Eu também posso falar que não é como se tivesse rolado amor à primeira vista com essa heroína, tanto que no capítulo 29, logo após o confronto, ela tentou matar o Rou enquanto ele dormia, pra você ter uma ideia. Como alguns já devem saber, o protagonista geralmente dá um afrodisíaco para seus prisioneiros, pra fazerem eles meio que agonizarem nas celas até cederem para o lado do grupo do protagonista. E quando essas mulheres cedem, é o Rou que vai aliviar elas. É uma tática um tanto quanto suspeita, mas o fato do Rou ser um monstro, de ter se tornado alguém mais frio por nascer como um Goblin, dá pra entender isso, dá pra entender um pouco pelo menos. A questão é que a Therese passou por isso e foi aliviada pelo Rou, e nesse descuido após o ato, enquanto o protagonista dormia, ela tentou esfaquear o peito dele, algo que não deu muito certo já que o Rou não é tão fraco assim pra morrer de uma maneira tão sem graça. E isso mostra que a princípio foi meio complicado ganhar a confiança da Therese, mas com o passar da história, e graças à interação dela com as outras garotas do harém, ela começou a realmente gostar do Rou e por fim se tornou de fato uma mulher dele. Por fim, podemos contar 8 esposas no harém. Temos a principal, que é a Mi, ou melhor dizendo, a Kanami, que atualmente no mangá ela é uma vampira. Além disso, tem 6 humanas, que são a Alma, a Felícia, a Rubélia, a Spinel, a Emery e a Therese. Sem esquecer também da Doriane, que é uma dríade. Eu até deixo um spoiler que alguma dessas heroínas já tiveram filho com o protagonista durante a obra. Talvez algum dia eu separe um tempo para comentar algumas cenas marcantes para mim de Remonster, como por exemplo o nascimento dos primeiros filhos do Rou, talvez futuramente, eu acho que daria um bom vídeo. No mais, apesar de Remonster não focar tanto no romance, ainda assim tem ótimos momentos para você que é um amante desse gênero, né, do romance do harém. O Rou não é um exímio romântico na obra, mas dá pra ver que ele se importa com as heroínas, tem um pouquinho de desenvolvimento nessa parte. E se querem minha opinião a respeito da adaptação do anime, eu não acho ruim, apesar da animação ser bem meia boca. Se você tiver em dúvida entre o anime e o mangá, dê prioridade ao mangá com certeza, porque vale muito mais a pena. Então escolha o mangá, escolha o mangá. O anime não é ruim, mas o mangá é muito melhor. Essa é minha opinião. Por hoje era isso, inscreva-se, confira o sininho e até uma próxima. Você ouviu e assistiu, ou só ouviu, ou só assistiu mais um episódio na Adega Arte. Confira também outros vídeos da programação E considere se inscrever para apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.